Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado do milho, muito importante nesse momento da safra brasileira. Vou conversar com João Vitor Aguiar, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos comentar sobre os fatores que estão moldando o preço do milho. Você vai ver que a suinocultura vive um bom momento. Vamos falar do mercado da carne bovina, principalmente para o mercado externo. E vamos comentar também do setor de proteína animal, de frango e bovinos, que vive um bom momento para os produtos brasileiros. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do milho, muito importante nesse momento da safra brasileira. A Bolsa de Chicago, agora na última quinta-feira, dia 1º, foi marcada por um comportamento misto nas cotações futuras de milho. Enquanto os contratos mais próximos registraram quedas, os vencimentos mais distantes apresentaram valorização. Durante a semana, o SDA divulgou volumes robustos de vendas externas, reforçando a percepção de firme demanda internacional, o que pode levar a ajustes nos estoques finais da temporada 24-25. Ainda assim, o bom andamento do plantio norte-americano, acima da média das últimas 5 safras, sustenta expectativas de uma oferta confortável para a temporada 25-26, limitando o avanço dos preços. No Brasil, a pressão veio do cenário interno, com projeções favoráveis para a produção da segunda safra, além da influência das condições climáticas que seguem no radar para o início de maio. O contrato para maio agora deste ano encerrou o pregão com baixa de 0,64% e foi cotado a $4,64 por bushel, ou $10,96 por saca. No mercado físico brasileiro, a ausência de negociações, agora na última quinta-feira, dia 1º, em função do feriado nacional, manteve como última referência o fechamento da quarta-feira, dia 30, quando a saca foi negociada a R$ 80,13 em Campinas, São Paulo, uma leve desvalorização de 0,3% no comparativo diário. Já na Bolsa, na B3, os contratos futuros de milho terminaram o pregão do dia 30 de abril em queda, e o contrato com vencimento em maio de 2025 recuou 0,14%, encerrando o dia cotado a R$ 76,14 por saca. E agora vamos falar do mercado da carne bovina, principalmente para o mercado externo. No mercado internacional da carne bovina, a estratégia de compras em pequenos volumes continua predominante entre os importadores chineses, que seguem tentando pressionar os preços sem sucesso na última semana do mês. As cotações do dianteiro bovino brasileiro mantiveram-se estáveis entre 6.000 e 6.100 dólares. Embora haja reconhecimento de melhora recente no consumo interno chinês, os compradores ainda resistem a aceitar valores mais altos, especialmente próximos a 6.400 dólares por tonelada. No primeiro trimestre de 2025, o volume total importado pela China, ele recuou 11% em comparação ao mesmo período do ano anterior. O mercado físico do boi gordo, ele recuou nas principais regiões monitoradas, e no mercado futuro o cenário também foi predominantemente negativo na Bolsa, na B3,
com todos os contratos encerrando o pregão em declínio, com destaque para maio deste ano, que teve um recuo de 0,77% e encerrou o dia a R$ 323,75 por arroba. E agora eu vou comentar do setor de proteína animal, que vive um bom momento para os produtos brasileiros. A produção brasileira de proteína animal vive um momento favorável neste ano, impulsionada por exportações crescentes e pela manutenção do equilíbrio entre custos e margens, mesmo diante das oscilações no mercado de grãos. Os setores de aves, suínos e bovinos, eles mostram resiliência e competitividade, enquanto os principais insumos, milho e soja, caminham para um cenário de maior estabilidade agora no segundo semestre. Na avicultura, os preços da carne de frango seguem firmes, apoiados por um ritmo de produção ajustado à demanda e recordes sucessivos nas exportações. Em março, o Brasil embarcou 409 mil toneladas de carne de frango in natura, 3,3% acima do mesmo mês do ano anterior. O preço médio do quilo do frango congelado no estado de São Paulo atingiu quase R$ 9,00 em abril, refletindo a valorização no mercado externo e a boa relação de troca frente à carne bovina. Destinos como México, Filipinas, Coreia do Sul ampliaram significativamente suas compras, compensando a queda nas exportações para a China e Emirados Árabes Unidos. A suinocultura também se beneficia de forte demanda internacional. No primeiro trimestre, as exportações brasileiras de carne suína cresceram 18,2% em volume e 4,5% em receita, superando os recordes de 2024. O preço do suíno vivo em São Paulo chegou a R$ 8,60 o quilo em abril, 30% acima do registrado no mesmo período do ano anterior. Filipinas, Japão, Vietnã foram os destaques no crescimento das vendas externas, e o Brasil deve aumentar a sua participação no mercado mundial, podendo responder por 16% das exportações mundiais em 2025. No mercado de bovinos, mesmo com oferta elevada, o cenário segue positivo para o boi gordo, que atingiu aí a casa a um preço médio de R$ 326,00 por arroba em abril, com desvalorização de 5,3% em relação a março. A retomada do fôlego nos preços ela é sustentada principalmente pelas exportações, que somaram 215 mil toneladas de carne bovina in natura em março, uma alta de 26,6% em relação ao mesmo período de 2024. A China segue como principal destino, com metade do volume exportado, enquanto os Estados Unidos e Chile também ampliaram as suas compras. A alimentação principal animal, ela é o componente dos custos de produção que vem apresentando sinais de equilíbrio. O milho, após forte valorização em março, teve recuo de preços em abril, com o avanço das chuvas nas regiões produtoras. A Conab revisou para cima a estimativa da segunda safra para 97,9 milhões de toneladas, iniciando uma boa oferta no segundo semestre. Já a soja, pressionada pela alta do dólar e prêmios elevados, continua valorizada, mas a recomposição dos estoques na China e o bom ritmo das exportações do Brasil devem conter novas altas nos próximos meses e com boas perspectivas para a safra de milho, exportação, aquecidas e controle na oferta de proteína. O agronegócio brasileiro deve continuar liderando o crescimento das exportações nacionais, mesmo diante das incertezas externas, como a guerra tarifária entre Estados Unidos e China e possíveis impactos climáticos. O setor de carnes mantém a sua posição de destaque no cenário mundial, com grande potencial de expansão em mercados estratégicos.
E agora você vai ver que a FAEG, Federação da Agricultura do Estado de Goiás, ela lançou na Assembleia Legislativa uma agenda que tem por objetivo fortalecer o setor agropecuário no Estado. Confira. A proposta abrange temas fundamentais como meio ambiente, infraestrutura, gestão hídrica e o uso sustentável do solo. A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que sempre foi muito atuante, sempre foi muito próxima e sempre foi muito sensível às causas de desenvolvimento, é um momento extremamente importante onde nós apresentamos essa agenda à Casa, aos parlamentares e, é claro, a toda a sociedade do Estado. São temas que levam uma possibilidade muito maior de desenvolvimento do setor agropecuário. Fundamental importância para que nós possamos fazer ecoar nos 4 cantos do Estado de Goiás essas pautas que são caras para o setor e que, evidentemente, necessitam de contar com o apoio do Poder Legislativo, da atuação parlamentar de cada deputado, que tem por finalidade representar esta área. O evento reuniu autoridades e representantes do setor, com o objetivo de garantir apoio do Poder Legislativo às pautas que impactam diretamente quem vive do campo. O agronegócio desempenha um papel fundamental na economia de Goiás e do Brasil, sendo um dos principais responsáveis pelo superávit da balança comercial, pela geração de empregos e pela criação de oportunidades para milhares de trabalhadores e empreendedores do campo. A proposta é unir esforços para avançar nas políticas públicas voltadas ao setor, promovendo desenvolvimento, inclusão e melhores condições de trabalho para produtores e trabalhadores rurais em Goiás. Extremamente importante para que a gente possa construir, junto com as entidades que são representativas do setor do agronegócio, quais as medidas necessárias do poder público, tanto do executivo quanto do legislativo, para que a gente possa construir as políticas públicas em favor desse segmento que tem sido o principal segmento da economia do Estado de Goiás. A agenda também monitora projetos que podem representar retrocessos para o setor rural. A intenção é atuar em parceria com a Assembleia Legislativa para assegurar que as decisões favoreçam o desenvolvimento sustentável e produtivo do campo em Goiás. Dentro dessa agenda legislativa também tem projetos que são extremamente prejudiciais ao setor produtivo rural, né? São projetos que eles dizem de toda maneira e trazem um retrocesso ao setor produtivo rural. E o que nós pregamos? Nós pregamos o aumento da produção, o aumento da produtividade, acima de tudo com sustentabilidade. E depois do intervalo eu vou conversar com João Vitor Aguiar, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos comentar sobre os fatores que estão moldando o preço do milho. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com João Vitor Aguiar. O João, ele é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos comentar sobre fatores que estão, vamos dizer assim, moldando o preço do milho. João Vitor Aguiar, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, tudo bem? Muito bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, telespectador. Estamos à disposição. Pois é, João. Basicamente, 70%, 80% do milho que é produzido no Brasil, ele tem como destino a alimentação animal. E a gente está cansado já de falar aqui no programa, quando você pega um peito de frango, uma coxa de frango e dá uma mordida, na verdade você está mordendo lá 60%, 50% de milho. Quando você pega um pernil suíno, a mesma coisa. Quando você vai beber um copo de leite, muita coisa que tem ali dentro é milho, é soja. Então, basicamente, hoje, o milho ele é direcionado para alimentação animal. E agora surge também um outro viés, que é o milho para a produção de etanol. Tanto é que está tendo um crescimento assim vertiginoso por empresas para produzir etanol. E, além do etanol, quando você tira aí de 1 tonelada de milho, geralmente são 400 litros de etanol
mais ou menos por aí. E tem um outro detalhe importantíssimo. O milho também, quando você parte para a produção de etanol, ele deixa, vamos dizer, o bagaço do milho vira um produto excelente para tratar de bovinos e é chamado de DDG, é o bagaço do milho. E também tem o óleo de milho, que é extraído, claro, do milho. Então, hoje, o milho, ele é um produto-chave, vamos dizer, na economia brasileira, mais ou menos isso, né? Muito bem dito. A cultura do milho ela é maravilhosa. Além de servir como uma fonte de etanol, como fonte de ração, é algo que em outros países já é comum, o milho fazer a base da produção de etanol, como por exemplo nos Estados Unidos, a maior parte do milho é destinada para lá. E hoje, aqui no Brasil, ela ainda é mais voltada para a parte de ração, sendo uma boa fonte de carboidrato, sendo trigo e milho carboidrato e o farelo de soja mais na parte da proteína. Essa tendência cada vez mais do investimento em etanol a partir de cana-de-açúcar, do milho, é uma tendência que vai se manter nos próximos anos, principalmente para concorrer com o petróleo. E isso é muito vantajoso para o Brasil cada vez menos depender do cenário exterior. E agora nós temos um detalhe, quando a gente olha para o lado do produtor. A produção desse ano, da safra 24-25, a gente chama de, vamos dizer assim, de uma safra cheia, de uma safra boa. Choveu bem, a turma plantou bem, então nós vamos produzir muito milho. E automaticamente o preço da saca, quando tem muito produto, cai. E aí é que tem produtor aí batendo o joelho no chão e torcendo para alguma coisa dar errado, para o preço do milho subir, porque senão não paga nem o custo de produção. São os problemas que acontecem no agro, né? Sim, vimos uma janela de plantio muito interessante para o milho, conseguimos fazer grande parte do plantio de segunda safra do milho numa janela ideal e fomos abençoados, graças a Deus, com boas chuvas. E essas boas chuvas vêm trazendo essa percepção de uma grande oferta aqui no Brasil. E claro, se temos muita oferta, os preços acabam sendo penalizados. Olhando no cenário internacional, se repete esse viés. A Argentina está colhendo agora, os Estados Unidos está plantando agora, quase 40% da área de milho nos Estados Unidos já foi plantada. Então, esse ritmo de plantio bom nos Estados Unidos, essa colheita na Argentina, começa a criar esse sentimento de oferta no cenário nacional e no cenário internacional, que vem impactando nos preços. E essa tendência de queda nos preços do milho assusta o mercado produtivo, né? Claro, o produtor. Hoje, nesse momento, a pessoa que está com milho lá na roça para colher, ele paga os custos de produção? Pelo menos aqui em Goiás, por exemplo? Paga. Por enquanto, sim, quase que não paga. Realmente os preços foram muito impactados. Vimos excelentes preços, principalmente ali no início do ano, no primeiro trimestre. O porquê disso? Tivemos uma demanda muito aquecida, o comprador estava muito afoito, estava tendo uma competição pelo mercado, o produtor estava segurando esse milho, então tinha milho, mas não tinha milho. O produtor tinha esse milho, mas não disponibilizava. E tudo isso colaborou para esse aumento. E o que a gente está vendo? Uma queda progressiva no preço do milho, dificultando até a pagar a conta, levando em consideração o preço dos insumos. Mas um dos pontos principais também que estamos vendo, o comprador ele já está ciente da chegada de uma safrinha muito boa. Não é nem uma safrinha, é uma segunda safra, que vai vir muito cheia. E o que está acontecendo? Uma demanda mais contida, compra da mão para a boca, não faz estoque ainda, pois já está aguardando um momento de pressão. E vai lembrar, produtor, boca da colheita são os menores preços, onde não tivemos os piores preços na boca da colheita. Época de pandemia, com o pico do dólar, e quando temos quebra de safra. E tem um agravante que eu vejo para o setor produtivo agropecuário, que é a próxima safra. A próxima safra nós já vamos entrar basicamente perdendo, porque a taxa Selic provavelmente vai bater na casa dos 15%. E vai ser quase inviável para o produtor pegar dinheiro em banco para poder pagar. Diante dessas perspectivas que nós estamos vendo, de guerras, de problemas aí que a gente não sabe nem o que vai acontecer. Eu ainda acredito
que nós vamos ter um viés aí muito forte dentro de alguns dias entre Estados Unidos e China para dar uma equilibrada no mercado, porque senão vai afundar quase todo mundo. Muito bem dito. Toda essa guerra comercial, ela impacta em duas frentes no preço. Na verdade, nas três. Na questão do prêmio, que a China, ela diminui as compras nos Estados Unidos e volta o mercado para o Brasil. Isso impacta em Chicago, mas melhora os prêmios. Só que outro pilar também é a questão do dólar. Toda essa taxação, ela cria uma expectativa de recessão da economia americana. E isso desvaloriza a moeda internacionalmente. E é sempre bom lembrar quais são os três pilares do preço da soja. É a Bolsa de Chicago, é o dólar e é o prêmio. Nada mais que a diferença do que é praticado lá fora do que é praticado aqui dentro. Então, sim, a safra 25-26 ela vai ser muito complicada, devemos estar de olho em todos os fatores. Mas vale lembrar que essa guerra comercial, pelo menos, ela colabora um pouco aqui no cenário, porque volta a atenção da gigante asiática para o nosso mercado brasileiro. A China, independente de tensão com os Estados Unidos ou não, ela precisa se abastecer. E ela não tem condição de produzir a quantidade de comida que precisa. E o único país no mundo que tem condição de ajudar é o Brasil. Não só a China, como uma série de outros países aí. Nós estamos vendo, batendo recorde, mais recorde de produção de carne, é carne de frango, é carne suína, é carne bovina, enfim. O mundo basicamente depende do Brasil. E o Brasil é o garantidor da comida de uma série de países. Portanto, eu acredito o seguinte, o que está precisando, na verdade, para o agronegócio, para outros setores do mercado brasileiro, é uma política direcionada para o país, coisa que nós não estamos tendo. Não está tendo uma política. Nós estamos vendo escândalos, mais escândalos e mais escândalos. E não tem um direcionamento, não tem um norte. Você não tem mais confiança. A confiança acabou, né? Esse que é o problema, o grande problema. Fica muito claro, tudo que você falou é confirmado quando olhamos o dólar. Como é que funciona o dólar? O que faz o dólar aumentar? O que faz o dólar diminuir? Nada mais a quantidade de dólares que estão aqui no Brasil. Hoje o que dita essa valorização é a confiança que o investidor internacional tem de colocar os seus dólares aqui no Brasil. Se não tem muito dólar circulando aqui no Brasil, a moeda brasileira perde força no cenário internacional. E com todo esse caos, esse desgoverno fiscal, é óbvio que o Brasil ele lidera o pódio de maior perda de investimentos americanos. E tudo isso impacta na nossa cesta básica. É claro. 2/3 da cesta básica dolarizada. É muito importante a gente reiterar isso. Pobre come dólar, rico come dólar. É geral o cenário cambial. E, por incrível que pareça, todo produtor que a gente encontra e bate papo, a conversa é sempre a mesma. Gira tudo em torno da tal confiança, você não sabe o que vai acontecer, ninguém sabe se vai plantar o ano que vem, se não vai plantar, se vai baixar essa taxa, se não vai cair, enfim. Quando você está na incerteza, na dúvida, o que você faz? Você se afasta. E provavelmente é o que nós vamos ver agora na próxima safra, uma indefinição. Você que é produtor rural, se tiver alguma dúvida, eu acho que seria muito interessante, é muito interessante, que a gente converse bastante, procure pessoas que realmente estão por dentro, que conheça de mercado tanto local, nacional quanto internacional, como é o caso do pessoal da Pátria. Vocês devem estar recebendo muita gente lá agora, né? Sim. Infelizmente, o caos que está se acontecendo, cada vez a soja ela tendo um rendimento menor, as questões climáticas, hoje a Pátria ela consegue atender em todas as dinâmicas, desde a questão de clima, a compra na hora certa, a venda na hora certa. Eu gosto sempre de destacar, a gente cria um ecossistema para botar dinheiro no bolso do produtor, porque é merecido. Só Deus sabe o quanto essa nossa vertente rala para ter o que tem. É verdade. Bom, se você quiser bater um papo com o pessoal da Pátria, aí está o telefone, é o 629-9574-9289. Entra lá em contato com o pessoal da Pátria, bata um papo, conversa e traça uma diretriz para o seu negócio. João Vitor Aguiar, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, um prazer tê-lo aqui e até a próxima. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: precisamos de mais tempo?
ou precisamos ser mais disciplinados com o tempo que temos? Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.